apurar o naufrágio. E esse inquérito, essa apuração sobre o caso, deve durar 90 dias. Na zona da Mata de Alagoas, mais de 7.000 pessoas ainda estão fora de casa por causa dos temporais que atingiram a região. Nas margens do rio Mundaú e no centro da cidade de Murici, a correnteza abriu crateras nas ruas, arrastou postes da rede elétrica e derrubou casas. Aqui ficava uma praça, tinha até academia popular, ao ar livre, com vários equipamentos modernos. A água arrastou tudo, até o piso. Aqui na cidade, quem não perdeu a casa agora tenta recomeçar. O seu Arnaldo voltou para casa mesmo sem ter mais nada. A água veio de vez, não tem condição de tirar as coisas, aí perdi tudo. Não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada. Forrei um pano e dormi. Funcionários da prefeitura continuam trabalhando na limpeza e nos reparos. Quem não foi para a casa de parentes está nos abrigos. Eu saí só com a roupa do couro, então meus documentos, saiu eu, meu marido, meu filho e meu sobrinho. E a minha filha tem 2 crianças e o marido dela também, nós saímos e viemos para aqui. Tá tudo lá, as coisas caídas, guarda-roupa, rack, estante, sofá, tá tudo lá, dentro da água. Nós não aproveitou nada. Uma comitiva de ministros e representantes da Defesa Civil Nacional está em Alagoas acompanhando a situação dos 32 municípios em situação de emergência. Já liberamos os primeiros lotes de 4.000 cestas de alimento e outras chegarão. Aqui a liberação da chamada auxílio para desabrigados, desalojados. Aqui estamos antecipando o pagamento para o primeiro dia, que agora é dia 19, Bolsa Família, ou seja, são 388 milhões, todo o apoio necessário na saúde, para que a gente possa reduzir esse sofrimento. Tem que ter união, das cidades, com o Estado, com o governo federal. Põe na conta aí, já está no ar no nosso portal Primeira Página e também no YouTube. Você pode se inscrever no canal, ative o sininho, É isso mesmo, faça os seus comentários, curta aí, hein? Pode participar ao vivo. Olha só que nós recebemos aqui hoje o Mr. Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. Tudo bem, Antônio? Obrigado. Seja bem-vindo. Sul do Brasil, a gente falou disso ontem, Trali? Tá difícil por lá a situação. A região está cercada por 2 sistemas que formam nuvens de tempestade. Uma frente fria está na altura do Paraná. Para resenha, olha só, Gabriel Bastos, tudo bem? Fala, Flávio, boa tarde ao Jonatas, ao Antônio. É um prazer estar aqui conversando com ele. A gente sempre conversa nas coletivas, mas a gente tem um tempinho a mais para falar sobre outros temas. E também Jonatas Gabetel. Para ele não ficar bravo, eu vou levantar, vou cumprimentar ele, Tudo bem, Gabetel? Tudo bom, Flávio? Seja bem-vindo. Gabriel, Antônio, seja bem-vindo e vamos para essa resenha, com certeza vai ser muito boa. Antônio, você teve a primeira passagem ano passado no Cuiabá, Daí depois você saiu, foi para o Coritiba e agora retornou. Sabe aquela lenda que tem aqui em Cuiabá, Comeu cabeça de pacu, não sai mais daqui, curte a culinária, o peixe e voltou para Cuiabá para comandar de novo o Dourado aí na Série A. É verdade e costuma-se dizer também na minha terra que nós voltamos onde fomos felizes e onde somos bem recebidos e somos bem tratados. É evidente que a questão será sempre a mesma e que já me a fizeram e acho que já é quase chover no molhado, mas digo sempre, não me arrependo do que fiz, aprendi com o que fiz. E nessa perspectiva estou aqui e num momento tão desafiante para o Cuiabá, eu poderia virar as costas a ele e aqui estou eu, para ajudar com todos aqueles que comigo trabalham e principalmente com aqueles que são para mim os grandes artistas e que fazem de mim treinador, que são os meus jogadores. Antônio, na sua primeira passagem, pelo menos no discurso, você falava bastante, até não gostava quando a gente perguntava para você sobre briga contra o rebaixamento. Você falava muito que o Cuiabá precisava sonhar mais alto, pensar em títulos, pensar em buscar vagas em Libertadores, Sul-Americana e evitava falar sobre briga contra o rebaixamento. Agora, no seu retorno, você fala com isso com um pouco mais de naturalidade. Parece que está mais uma relação de simbiose maior com os objetivos do clube, ou pelo menos com o discurso que vem da diretoria. Na temporada passada a gente sentiu um pouco de ruído. O presidente falava que era briga contra o rebaixamento, enquanto você falava em sonhar mais alto. É claro que a gente sempre tem que sonhar mais alto. Só que hoje o Antônio, ele entende mais a realidade do Cuiabá? Essa relação ela é mais mútua? Vamos lá ver. Acho que como todas as perguntas são sempre bem-vindas.
Se nós vamos passar a mensagem de que vamos lutar para não cair, o máximo que nós vamos conseguir conquistar é o 16º. Portanto, se nós conseguimos passar essa mensagem de que vamos lutar por um lugar mais acima, talvez fiquemos mais confortáveis, pelo menos até à última rodada. E é muito essa mensagem. É uma coisa que as pessoas precisam de, e é necessário saber. A minha relação com o Presidente, ou neste caso o Vice-Presidente, é fantástica. Nós temos uma ótima relação. Sempre estivemos alinhados. Eu até na brincadeira, eu aqui falei ao Presidente, o único treinador que eu não iria buscar agora era o António Oliveira. Por quê? Porque existe na vida um valor e um princípio que é a gratidão. Da mesma forma que eu ofereço os meus serviços e o meu trabalho, que é de compaixão, que é de coração, que é de alma entrega ao trabalho e a uma causa que é este clube, da mesma forma também há a projeção e a visibilidade que o clube também nos dá. E a isso também estou grato ao Presidente. E há uma coisa que eu, em nenhum momento, eu poderia ter feito, foi pelo menos não ter dado, independentemente de ter a minha decisão tomada, nunca ter dado a oportunidade de ouvir o Presidente. E aí, e ele sabe, tudo aquilo que eu vos estou a dizer, o Presidente já o sabe, portanto, e nessa brincadeira, pequena brincadeira que eu falar, que nós temos uma relação de grande respeito, portanto, aquilo que eventualmente que às vezes se fala, portanto, nós também não somos, Deus também não agradou a toda a gente, portanto, temos uma relação de grande respeito e ele sabe o espaço dele e eu sei o meu espaço, portanto, e aí em nenhum momento nós colidimos e sabemos, e é por isso que nós combinamos. E nessa perspectiva, essa que eu nunca lhe dei a oportunidade, por isso eu lhe digo que era o único treinador, por esse motivo que eu não iria buscar, porque era um dever meu. Portanto, é isso que eu digo, eu não me arrependo, mas aprendo com o que fiz. Aqui eu realmente sinto-me treinador, mas eu sinto-me treinador por causa, muito pela envolvência do clube, dos meus jogadores, porque tudo aquilo que se passa na minha vida devo aos meus jogadores. Eles são realmente os grandes artistas. Tenho um enorme orgulho de poder trabalhar com este grupo, como trabalhei com o grupo da temporada passada. Eu, quando estou a olhar para ali, também estou a Jonas. Claro. Eles são um grupo de gente de grande capacidade humana, que gosta de aprender, humildes, de grande caráter, de grande personalidade, fazem tudo aquilo que nós pedimos. E isso faz, ainda ontem foi uma mensagem que eu passei aos jogadores, é de orgulho, mas também de revolta, porque desses 24 só ganhámos 12, mas poderíamos ter ganhos muito, muito mais, e eu não me venham com aquela de que em 8 só perdemos 2, isso para mim essa não é a mentalidade que nós queremos para este clube. É evidente que muitas das vezes nós para ganhar temos que perder, e nós não podemos dar passos maiores que as pernas, tem que ser de forma sustentada. Continua a ser o objetivo, continua a ser permanecer na Série A para sustentar um projeto, mas eu não tenho dúvidas, daqui a 2, 3 anos toda a gente vai querer jogar aqui. Antônio, aproveitando desse tema e usando até um gancho de uma frase que você usou, que você disse que no Cuiabá se sente treinador, consegue ser treinador, inclusive foi um trecho da sua apresentação aqui nessa segunda passagem sua pelo Cuiabá, que no momento ali questionado sobre o Coritiba, você falou que aqui consegue ser treinador e aqui consegue ser feliz. O que dá para você fazer de uma avaliação, de um panorama geral da sua passagem do Coritiba? O que você acha que cerceou essa sua saída e foram os motivos para a saída, se você detectou de repente algum problema interno lá, porque depois teve o Antônio Carlos Zago, também não deu certo o trabalho, e agora só no terceiro técnico, que é interino agora no Coritiba, eles conseguiram embalar um pouquinho, e também se você acha que tem se dá liga, né, a relação Antônio Oliveira e Cuiabá, por se tratar, o Cuiabá se tratar de um clube jovem e o Antônio Oliveira ser um treinador jovem. Não, podíamos até ver por outro prisma, havia uma ligação muito forte entre o António e o Atlético, pela uma passagem que foi bem sucedida, que hoje em dia eu digo assim: oh, António, o que é que tu fizeste? Então tu vais pedir para sair quando tu estás em 2 sémis, uma na Copa do Brasil e outra
na Sul-Americana. E tinha um futebol envolvente que era admirado pelo país, né? Não, e felizmente ainda hoje tenho essa admiração que isso me orgulha imenso. Enche-me o ego, toda a gente gosta de encher o ego por parte do torcedor, mas ainda me lembro uma palavra do mestre Paulo Autuori, que eu sei que ele ficou muito triste nessa altura pela minha saída, que ele disse: António, então andaste a roer o osso e vais entregar o filé a alguém. Portanto, isso é uma imagem, é assim, na altura eu digo que não me arrependi, eu hoje arrependo-me daquilo que eu fiz, portanto, nunca na minha vida, hoje com muito mais experiência, com muito mais lastro, tinha gerido a situação de outra forma, situações muito simples, mas que às vezes temos o sangue aqui já à flor da pele e nós acabamos por tomar decisões no calor. Acho que aprendi de que no calor nunca tomes qualquer decisão ou atitude e é isso que a vida nos dá. Sobre o Curitiba, acho que não quero em mais nenhum momento falar. Desejo sorte a quem lá está e que o clube siga o seu caminho e consiga atingir os seus objetivos. A sua relação com seu pai também, treinador no futebol. Nós resgatamos uma entrevista, a gente vai preparar para botar aqui um trechinho de uma entrevista, lembra dessa entrevista? Antes do jogo do Cruzeiro. Se a gente tiver, a gente vai botar aqui já essa entrevista do pai do Antônio. Aqui o pessoal vai me informar aqui. Olha aí. Penso que os dois, honestamente, são hoje melhores treinadores do que eram jogadores. Repete, por favor, para ele ouvir. Aqui, ó. Quando você vai falando dessa relação você e seu pai? Esta é uma imagem que está desenhada numa das faixas por fora do estádio do Benfica, portanto, como uma das grandes figuras históricas do Benfica. Aliás, na minha opinião, ele é neste momento a grande lenda viva do Benfica. Eu penso que os dois, honestamente, são hoje melhores treinadores do que eram jogadores. Sobre o técnico do Cruzeiro. O Pepa. E você? E aí? Melhor treinador que jogador. Concordo. O próprio pai falou que era perna de pau. Concordo. Ele estava fazendo uma altinha esses dias lá no CT. Tem habilidade, tem. Concordo. Acho que o meu pai também acompanhou e é uma pessoa que acompanhou os dois percursos, enquanto ele, melhor que ninguém, consegue fazer essa avaliação. Isto somos nós os dois no Kuwait, portanto, conquistamos também uma das Copas, é uma Copa da Liga lá, portanto, isto é a única figura que é campeã como jogador e treinador na história do Benfica. Isto é a Supertaça, a Supercopa do Egito. Aqui isto foi um dos momentos mágicos que ele guarda e que eu me guardo também. Foram 4 anos no Irã, numa equipa que tem 45 milhões de torcedores, portanto, isto é no Tractor, no Irã, portanto, ganhamos a primeira Copa do Irã da história do clube, o primeiro troféu, isto é uma das Copas, isto é no Kuwait, e depois há uma outra que nós conquistamos, isto é... Fica emocionado, está emocionado. O pai. É uma referência, Antônio, né? Uma referência. É uma referência mesmo. Eu ia até perguntar para o Antônio daqui a pouco sobre a questão de referências como treinadores, porque a gente sabe que a escola portuguesa ela tem muitas referências. Isto é como eu disse, podemos ganhar Copas Sul-Americanas, Libertadores, Ligas dos Campeões, mas eu disse e continuo a dizer que tudo aquilo que eu conquistei com o meu pai, eu hoje já poderia morrer feliz. E é a minha grande referência, portanto, já disse isto, ao nível dos meus filhos, aquilo que eu sou hoje, principalmente enquanto homem, devo a ele, os princípios e valores que ele me conseguiu, e não posso esquecer aí da minha mãe, como é evidente, que também quando ele esteve ausente enquanto jogador e treinador, principalmente enquanto treinador, que a nossa vida de treinador é da ausência total, eu hoje também passo pelo mesmo. Também foi pai e mãe ao mesmo tempo, portanto, também lhe estou eternamente grato. Ela ontem fez 71 anos, um beijinho também para ela. Mas o meu pai, eu conheci o meu pai, já disse isto também, a partir de 2012, quando começámos a partilhar e a conviver quase dentro do Big Brother e pudemos partilhar momentos fantásticos.
chorámos, rimos juntos, debatemos, nunca em nenhum momento um ícone tão grande como isto é um monstro sagrado do Benfica, portanto, nunca em nenhum momento eu pudesse, vamos fazer assim, vamos fazer assado, portanto eu vou fazer isto assim, um homem que foi campeoníssimo no Benfica, atingiu 2 finais da Liga dos Campeões, portanto, é a minha grande referência, portanto, estou-lhe muito grato daquilo que eu hoje sou enquanto homem e grande comunicador, uma das coisas que eu aprendi relativamente àquilo que são as intervenções que nós temos de ter com os jogadores, portanto, como, quando, em que tom, ele para mim, Paulo Tuori, são as grandes referências. Olha, é bacana, né? A gente vê esse reconhecimento, essa valorização, né? E essa parceria é muito bonita, viu? Parabéns. Pelas fotos dá para perceber a parceria entre você e o seu pai, agora Tony. Consegui-me conter um pouco. Não, tranquilo, é normal, essa emoção é normal. Claro. Não tem como não se emocionar pela história de vocês dois. Você que está acompanhando no YouTube aí, pode mandar perguntas também, tá? Agradecer a audiência em Mato Grosso do Sul, da Fabiana Gonçalves, na cidade de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Valeu aí. Agora a sua pergunta. Era exatamente sobre as referências, né? Você faz parte de uma escola que tem talvez um treinador como José Mourinho, que foi muito possivelmente quem abriu as portas da escola portuguesa para o futebol europeu, futebol mundial como um todo. Você trabalhou com o Gesualdo, que é uma referência na formação, na cultura do futebol português. A escola portuguesa ela vem muito de um incentivo da federação, de um incentivo das universidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas referências, quais são as fontes que você já bebeu, porque a gente sabe que o treinador português ele é muito adaptável ao contexto, ao que ele tem em mãos, ele não tem uma ideia muito fixa. Mas quais são suas inspirações como treinador? O futebol português tem várias, mas quais são as fontes que o Antônio bebeu ali no começo da carreira para ser o treinador que ainda é jovem, mas que já tem um trabalho consolidado? Acho que falou aí numa palavra que é determinante, a adaptabilidade. É uma das valências do treinador português. É evidente que considero que o treinador português é um treinador cada vez muito mais bem preparado do que os outros. Preparou-se ao longo, e eu próprio, não só através da minha via profissional enquanto jogador, também fui bebendo de outros treinadores, às vezes também fui aprendendo como não se deve fazer, e depois também através da via académica, tirando a minha licenciatura, tirando o meu mestrado, e também ao longo deste período todo e deste percurso, tirei os meus cursos de UEFA, que ainda agora, vocês como sabem, eu estou a terminar. Engraçado, tirei o meu estágio de mestrado, concluí-se através de um relatório de estágio que foi com o Bruno Lage, portanto no Sub-17 do Benfica, que hoje vem aí para o Botafogo. Portanto, já temos aqui 3 treinadores que passaram pela escola do Benfica, das equipas B do Benfica. Portanto, temos o Renato, que veio aqui jogar contra nós. Temos o Bruno Lage, acho que é uma decisão acertadíssima, mais um treinador de grande qualidade. Não estou a dizer que vão ser todos, mas esse eu reconheço que a sua valência. Mas realmente disse aí José Mourinho, principalmente porque nos abriu as portas lá fora, abriu-nos também uma nova metodologia, principalmente em termos daquilo que é a periodização tática. A periodização tática acho que tem coisas interessantes, mas eu não sou faccioso e só olho para aquilo. Acho que todas as metodologias, que é a periodização tática, que tem coisas, situações interessantes, que é daquilo que é o morfociclo, de nós treinarmos uma forma de jogar, não estarmos sempre a exigir, sempre a sobrecarregar os mesmos regimes e as mesmas estruturas, mas o treino convencional também serve para complementar muito daquilo que às vezes os dias não nos permitem isso, porque os jogadores não jogam todas as mesmas posições, têm regimes diferentes, têm solicitações diferentes e nós temos que estar atentos a isso. O professor Gesualdo também é um treinador determinante, principalmente também na planificação de conteúdos para a formação daquilo que são os treinadores. Portanto, e nós temos um regime muito forte e nós em nenhum momento vamos... Acho sim que o treinador português é um treinador cada vez mais bem preparado e essa adaptabilidade é uma palavra determinante, porque nós em qualquer contexto, em qualquer situação conseguimos nos adequar àquilo que nos dão. É por isso que nós muitas das vezes não trazemos a mesma forma e ela não se adequa a todos. Antônio, agora em relação à questão dos técnicos portugueses, treinadores,
quase metade, né, podemos dizer assim, dos clubes brasileiros agora no Brasileirão com técnicos portugueses. O Bruno Lage chegou agora, né, temos vários treinadores portugueses. Foram muito criticados por alguns críticos, podemos dizer, criticados por críticos na imprensa, essa vinda e até por pessoas ligadas ao futebol brasileiro. Como você avalia essas críticas de trazer tantos treinadores portugueses para cá, estrangeiros, na verdade estrangeiros, né? Eu acho que temos que olhar pela situação positiva. Nós, é evidente que ninguém aqui vem roubar o espaço de ninguém, portanto, ninguém nos apontou uma arma para nós estarmos aqui, portanto, nós fomos solicitados porque acreditam que é o nosso trabalho, mas em nenhum momento as pessoas podem ficar inferiorizadas relativamente a outros terem sido escolhas. Mais uma vez, e reitero esta situação aqui. Eu, António Oliveira, treinador português, tenho uma comissão brasileira, portanto, e não vou abdicar dela. Portanto, mais uma vez, se eles estão comigo, é porque eu lhes reconheço competência, é porque eu lhes reconheço taxa de trabalho, é porque eu lhes reconheço valores que são essenciais para estar numa comissão técnica. Respeito, lealdade, valores, princípios. E esse aí, para eles estarem comigo, e eu sou uma pessoa bastante cética relativamente à construção de uma comissão técnica. E eles, mesmo um dia, porque eu não vou ficar eternamente no Brasil, um dia, se eles quiserem, acompanharão ou na Europa, ou no Médio Oriente, ou seja lá, ou na Antártida, ou em Marte. Se eles quiserem e estiverem disponíveis, faço questão. Como há outros que vão também enriquecer aquilo que é a Comissão e que muito provavelmente também serão portugueses, portanto, mas em nenhum momento estes estão comigo, se eles eventualmente quiserem, acompanharão. Agora, eu acho que devemos olhar para a vinda de treinadores estrangeiros de forma positiva, aproveitar eles também, não estamos a dizer que os outros não sabem, de forma de partilha, mas pela variedade de ideias, né? Exatamente, acho que é essa partilha que nos faz crescer e evoluir, portanto, aqui ninguém veio ocupar território, como ainda há uns tempos eu ouvi, aqui ninguém veio território, aqui ninguém veio ocupar espaço de ninguém. Os treinadores brasileiros, há treinadores brasileiros de qualidade, há portugueses de qualidade, como também há menos bons e como também há tremendo. Portanto, nós temos que perceber aqui que ninguém vai ocupar, entendam isto como um espaço de valorização, de partilha, onde nós vamos todos em conjunto crescer e evoluir e quem sai a ganhar ao futebol brasileiro. Claro. Ô Antônio, puxando um pouco daquilo que você tinha falado na resposta anterior, sobre essa sua passagem na Europa, né, para o curso da UEFA que você participou, é uma agenda que você cumpriu, que já estava prevista nesse retorno ao Cuiabá, mas que a gente não teve acesso a muitos detalhes. Então, se você puder esclarecer para a gente, para o torcedor do Cuiabá que está acompanhando, o que foi esse seu curso na Europa, da UEFA, né, se foi uma licença específica, se você teve aulas com outros treinadores, enfim. Sim, é uma licença que é a licença Pro, que é a última, portanto, que é ela que me dá a minha independência para eu poder treinar onde eu realmente quiser. Assim, agora já posso treinar o Real Madrid. O Ancelotti vindo para a seleção brasileira deve abrir uma vaguinha lá, hein? Pelo menos o Daverson quer-me lá. Verdade. Não, mas isso faz parte de um processo formativo dentro das licenças obrigatórias para eu poder ter a minha independência e poder eu treinar onde quiser, que é a última licença, portanto, abrem 20 vagas de 2 em 2 anos, portanto, e eu em nenhum momento não iria abdicar, o Presidente sabe, eu não iria abdicar, portanto, aliás, fiz um esforço e um sacrifício enorme para poder andar aqui a fazer quase piscinas transatlânticas, mas filo com um enorme prazer e orgulho, porque os meus jogadores mereceram e merecem que eu faça isso por eles. E concluiu ou tem mais alguma etapa? Tenho mais uma etapa que é mais uma semana em setembro e mais uma semana em outubro. E aí ela termina, mas só termina em maio de 2024, porque depois está um processo, mas aí já é um processo de formação contínua, de um caderno de estágio que tem que ser entregue, mas isso aí já não é em modo presencial. Sim, perfeito. Antônio, você falou muito sobre a relação com a sua comissão técnica, que é a mesma na temporada passada. Você retorna para o Cuiabá com o Lazzaroni, com o Favarin, com o Bernardo Franco também. E o Felipe. Na coletiva em que você não estava, quando você estava suspenso, quem deu a entrevista foi o Bernardo, e ele falou muito sobre a divisão de tarefas que há dentro da comissão técnica, e quando você fica ausente, fica claro também como a questão de confiança de sua parte, da parte deles também, que é um conjunto de ideias. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa divisão. O Bernardo fala que existe um profissional destinado só para trabalhar bolas paradas, jogadas ensaiadas. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Primeiro, há uma das coisas que eu queria esclarecer
esclarecer que às vezes, para não gerar aqui pontas soltas, ou é o Bernardo que vai à coletiva, ou é o Bruno, ou é o Bruno que vai à flash, ou é o Diego. Isto aqui é, primeiro, um voto de confiança e que nós todos somos importantes. Portanto, o António pode ir lá sempre. Aliás, o António é a figura, é o líder, e aí ninguém, em nenhum momento, não se discute. Mas também para valorizar aqueles que trabalham comigo, também porque merecem também essa visibilidade, na minha opinião. É a minha forma de trabalhar. Portanto, é o reconhecimento também da qualidade, das valências, do trabalho que eles têm desenvolvido. Depois é evidente que cada um tem a sua especificidade. Portanto, o Bernardo, neste caso, faz a análise do adversário, faz o filtro maior, entrega ao treinador, discutimos e criamos aqui o plano estratégico de acordo com aquilo que foi a análise que o Bruno fez da nossa equipa e também juntamos. É evidente que a nossa matriz ela nunca vai se alterar, ela altera sim em função daquilo que é o adversário, 2 ou 3 nuances, 1 ou 2 em termos ofensivos, de forma a explorarmos aquilo que nós achamos que são as debilidades do adversário, os espaços que eles nos podem oferecer, e em termos defensivos, aquilo que nós achamos que o adversário eventualmente é forte e nós tentamos retirar esses espaços. Portanto, o Diego, como toda a gente já sabe, relativamente àquilo que é a especificidade só da bola parada, nós entendemos que cada vez mais a bola parada é determinante e decisiva num jogo cada vez mais amarrado, Botafogo, Vasta Gama, portanto, agora nós até brincamos, quer dizer, o jogo de Botafogo, toda a gente é reconhecido, portanto sou eu que disse, só deu o Cuiabá e nós acabamos por sofrer um gol de pênalti. O jogo do Vasco era um jogo que, na minha opinião, nem um nem outro mereceram nada e acabámos por pagar o preço de não querer, mas depois contra o Santos já fomos atrás do resultado, principalmente na segunda parte, em 3 lances basicamente de bola parada. Nós reconhecemos aí agora aqui entre aspas, no chouriço. Portanto, no chouriço e numa situação de bloco baixo onde nós somos fortíssimos, mas basta, e eles sabem, também basta um passo ao lado, à frente, atrás, à direita ou à esquerda e é determinante. Portanto, essas são as possibilidades. Depois o Filipe, relativamente àquilo que é da análise de desempenho, já sabe como é que eu quero, a que horas quero. Portanto, mas acima de tudo nós somos como o McDonald's, somos 24 horas por dia e já sabem comigo, o futebol para mim não tem horas, portanto eu às vezes às 2, às 3 da manhã tenho aliás, o treinador não dorme, tenho umas insónias, eu lembrei-me daqui de uma coisa qualquer, não sei o quê, liga, não sei o que, quero uma imagem, e as coisas funcionam dessa forma. Agora, até classificação aqui da Série A, volta aqui por favor, da Série A classificação, você disse que fica pensando e tal. Fica de olho direto na classificação ou não? Como que é, assim, em números? A revolta que eu ontem estava a falar com os meus jogadores era que com mais 3 ou 4 pontos estávamos naquela parte da tabela. É evidente que em nenhum momento, pelo facto de estarmos ali, o nosso objetivo vai ser diferente, portanto. Mas é evidente que aquilo que eu disse, a mensagem será sempre jogar para ganhar. Jogar para estar lá em cima, porque se eu disser assim, olha, vamos só ficar em 16º, temos um risco grande de aparecer ali no vermelho. Portanto, a mentalidade tem sempre a ser essa, apesar de eu achar que é uma equipa cada vez mais consolidada, de uma equipa consistente, de jogadores de grande qualidade e que merecem muito mais estar nessa classificação. E outra coisa que você disse, né? Aqueles pontos que contra o Coritiba, aqui aquele empate, contra o Bahia agora, contra o Vasco, contra o Botafogo. Se a gente for somar aqui, aquela gordurinha que a gente fala, né? A margem aqui para a saída do primeiro da zona de rebaixamento, ela está encurtando, né? Daí, por isso que eu disse para vocês têm que estar de olho direto, que ó, encurtou, mas o que é facto é que ganhamos um ponto, sim. Ganhamos um ponto esta rodada, ou Goiás neste caso, que perdeu, mas é assim, nós mas 4-5, mas também em alguns momentos que ganhamos, também tivemos alguma sorte que o jogo nos deu, portanto... E secar os outros, né? Vamos secar os outros também. O quê? Você seca os outros, sabe o que é o secar? Torcer contra.
Não. Essa é uma das coisas que eu também falo aos meus jogadores, que é assim, nós não podemos andar a viver aqui com o sucesso dos outros. Sim. Nós temos que ir à procura, nós temos que... Fazer a sua parte. Nós fizemos a nossa parte, não precisamos estar a olhar lá, nem para cima, nem para baixo, fazemos o nosso caminho. Antônio, deixa eu pegar o gancho da última que você falou, a gente já está até caminhando, eu não sei se já está terminando, mas você fala muito, e tem isso muito fixo, sobre a questão da matriz que o Cuiabá, que é a sua comissão técnica, que você tem como muito fixa. Qual é a linha tênue entre você ter essa matriz fixa e também se adaptar ao contexto? Pelo segundo ano seguido, você chega no Cuiabá sem participar da montagem do elenco, você precisa se adaptar aos jogadores que você tem, às características que os jogadores têm. E você também falou sobre a questão da adaptação que o treinador português tem e essa capacidade. Então, qual é a linha tênue entre você se adaptar ao contexto, até o contexto do futebol brasileiro, questão de calendário, o contexto do clube, o contexto dos jogadores, e você também manter o seu modelo de jogo bem fixo? Olha, felizmente eu tenho jogadores que conseguem caracterizar aquilo e que se adaptam muito bem à nossa forma de jogar, e principalmente eles conseguem se potenciar as suas características dentro desta forma. E isso, para mim, é um motivo de orgulho. Portanto, é como eu disse, dá-me um prazer enorme poder trabalhá-los. Portanto, esta diferenciação que nós podemos, se vocês quiserem falar também, relativamente aos 3 médios que nós utilizamos, aquelas situações do volante, quem tem jogado ou é o Raniel ou é o Filipe Augusto. Portanto, esse é um volante. Porque... em teoria, vocês vão dizer que o Pablo Cepelini é quê? É 10. Mas ele joga na mesma que o Sobral, com o Ronald ou com o... Denilson. O Denilson joga. Portanto, afinal, o que é o Cepelini? Portanto, ele não deixa de fazer aquilo, não deixa de ser o homem do último passo, não deixa de ser o homem da bola parada. O Denilson na mesma situação. Só que, de acordo com aquilo que o jogo me vai pedindo, ou que eu acho que o jogo vai me pedir, inicialmente, optamos por determinados jogadores, pelas características que eles nos podem oferecer. E depois o jogo pode-nos ditar outra coisa e nós temos que fazer a alteração, portanto. E é infelizmente, todos eles são diferentes e todos eles nos dão essas valências, e eu estou muito feliz com o que tenho. Diga-se de passagem que o Cepelini entrou muito bem, né, nos 2 últimos jogos na Gabetel. O Santos foi muito bem. Ô, Antônio, agora uma pergunta. Se puder até voltar essa imagem, que eu quero falar sobre esse rapaz, o nosso menino maluquinho do Cuiabá. Qual deles? Sua relação com o Daverson, Antônio daqui Oliveira. a pouco volta. No começo apareceu um abraço ali, acho que era na sua chegada nesse retorno. Porque o Daverson, imagino que você já viu nas entrevistas aí, ele tem o jeito dele, já falou que você é o padrasto dele, né, que o Felipão é o pai, você é o padrasto, Abel é o tio, enfim, ele tem toda uma cadeia e uma família aí no futebol. Aqui, essa imagem. Aqui, ó. Então, sua relação com o Daverson, né, você, além não só da questão tática, porque... E botou na seleção, Antônio, né? Exato, pediu você na seleção, mas taticamente ele é um jogador muito importante para o seu sistema, né, de jogo. Não à toa ele é o artilheiro aí do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Pois é. Estava ali o irmão anteriormente, Cristiano. É meu irmão. Então, sua relação com o Daverson, tanto dentro quanto fora de campo, quanto ele é importante para você, quanto ele é importante no seu time. Até na época do Coritiba chegou ali e surgiu alguns boatos que você teria o pedido lá. Então, essa relação Daverson-Antônio Oliveira. Não, primeiro, todos somos iguais, todos são tratados da mesma forma, não há estatutos, nem uns melhores que os outros. Agora é evidente que temos uma relação de grande cumplicidade, portanto, também é preciso entender o Daverson, portanto, o Daverson é daqueles, entre aspas, e ele vai me perdoar aquilo que é só de um dono. Como assim? E ele, tudo aquilo porque ele sabe o que é que eu quero dele e o bem que eu quero dele em termos pessoais e profissionais. E essa confiança, esse elo criou-se, esse vínculo criou-se, e é difícil o quebrar. É evidente que ele é um jogador determinante para nós, portanto ninguém pode fechar os olhos a isto. Portanto, é um jogador que importante, foi o ano passado importante, pelos gols que fez, importantes que fez, pelos gols que ele continua a fazer. É um jogador que, se tiver consistência ao longo dos 90 minutos, se conseguir, às vezes é evidente que ele vira um circozinho ali, ele monta o circozinho dele, mas isso aí faz dele, mas é assim,
Mas se ele não fizer isso, vai deixar de ser o Daverson. Portanto, é evidente que eu o compreendo. Às vezes ele mete a cabeça em água aos outros, aos colegas, ao treinador, mas eu compreendo, mas é evidente que se ele conseguir manter uma consistência e uma solidez ao longo do jogo todo, ele em vez de fazer pode fazer 2 e 3 e tornar-se realmente a melhor época de sempre dele. É um jogador extraordinário, um menino de um coração enorme, gosto muito dele, mas ele lá dentro é tratado como todos os outros. Olha, só mandar um alô especial para Emily Bastos, está acompanhando na internet. A cuiabanista, né, da torcida está dizendo, professor Antônio, o melhor. O melhor, viu? O melhor quando ganha. E elas cobram, elas ficam na arquibancada lá, né? Quem não cobra? Quem não cobra? Sabe quem está acompanhando também? Me mandou uma pergunta gigante aqui, ó. Só que é relacionada à questão de Derek, está acompanhando, está falando que para essa visão, são 3 anos na elite do futebol, está falando do Daverson, mas valeu, mandou aqui a mensagem. Um abraço para o Derek, está acompanhando dele também, como gosto aqui do Gabriel e do Jonatas. Às vezes aqui o Jonatas e o Gabriel já tem a manha toda ali da tática, da análise. Chega lá, começa a falar. Mas é importante cada vez nós falarmos mais do jogo, Cada vez mais do que aquela situação que chegamos às coletivas, ganhou e agora vai ser campeão do Mundial de Clubes, perdeu. Vai cair. Portanto, as perguntas não podem, têm que ser cada vez mais crescer e esse crescimento advém também de nós também podemos colaborar e vocês também cada vez mais se prepararem e vocês preparam-se muito bem. Eu acho que é o papel da imprensa. Se a gente tivesse 1 hora, que o Robson já está ali. Já estão falando do horário. Mas para fechar, até porque tem torcedor assistindo, a gente sabe janela de transferência, o torcedor quer saber sobre reforços. É óbvio que você não vai falar nomes e posições, mas tem uma que o torcedor sabe que é a lateral direito. Eu queria que você falasse o que você busca de um lateral direito agora. Você tem o Matheus Alexandre, que tem características defensivas. Do outro lado, você tem 2 laterais que são bem diferentes, Riquelme e o Wendel. E você tinha o Mateuzinho e o Matheus Alexandre, eles se complementavam. O Mateuzinho é uma grande perda. Sim. É um jogador de grande qualidade. É evidente que eu busco sempre trazer jogadores diferentes, para a mesma posição, mas diferentes, que me permitam, de acordo com aquilo que são as exigências do jogo, eu poder utilizar. Portanto, é evidente que é um lateral, mas nós não vamos fechar por aí. É evidente que o mercado não está fácil, mas qualquer oportunidade que o mercado nos ofereça, principalmente na frente, nós vamos em busca. Portanto, para nós, a qualidade é sempre bem-vinda e nunca nós vamos fechar a porta à qualidade. Mas o foco é um lateral mais ofensivo que consiga apoiar mais, já que um pouco diferente do Matheus. Sim, lá está. Aquilo que o Mateus faz porque eu lhe estou a pedir que ele faça. Portanto, nós construímos com o lateral um bocadinho mais baixo daquele lado. Mas se eu pedir ao Mateus para se projetar, ele também o vai fazer. Portanto, ele faz aquilo porque eu lhe estou a pedir aquilo. Mas é evidente que é um lateral que tem feito uma época extraordinária, é um lateral que em outros lados, se calhar, não tão reconhecido, mas isto também depende da organização. Muitas das vezes a organização permite potenciar os jogadores e acho que o Mateus tem tudo para fazer uma época extraordinária e mais uma vez aqui o pai Cris encher mais os cofres. Eu não tenho dúvida nenhuma, o Cuiabá fazendo mais um grande campeonato, mantendo-se a Série A, mais 3 ou 4 vão embora. Olha, tem muitas perguntas, tá? O tempo já infelizmente já terminou, Antônio. Gostaria de agradecer, mas rapidão. O professor já tem até pergunta aqui, porque insiste no jogador A ou no jogador B e tal, daí já é outra questão, coisa de torcedor. Você, na internet, rapidão aqui, você curte muito rede social, internet? Não. Aliás, eu saio fora disso porque é evidente que é um motor poderosíssimo de gerar opiniões e a maioria das pessoas, 90%, não tem opinião, portanto, e depois facilmente capta aquelas mais negativas, mas de treinador todos temos um pouco. Sim. Portanto, de técnico todos temos um pouco, mas em nenhum momento eu penso pela minha cabeça e vai continuar assim. Para encerrar, Antônio Oliveira põe na conta de quem? Olha, Flávio, há um programa em Portugal que é O que é que os teus olhos dizem? E aqui põe na conta de quem? A minha família é que me pode pôr na minha conta. Porque ela é que sofre com a minha ausência. Deixo-lhe ter a oportunidade de
por uma paixão que eles compreendem que eu tenho, de poder ver o crescimento dos meus filhos, de os acompanhar, de brincar com eles, mas no fundo é por eles também que eu vivo o meu sonho, vivo a minha paixão, a minha esposa também, que da mesma forma que há bocado eu disse que era a minha mãe foi pai e mãe, ela também está a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Vou pôr na conta deles, porque eles merecem que eu faça isto por eles, mas também merecem que eu passe mais tempo com eles. Bacana. Parabéns, muito obrigado. Você, além de, vou ser sincero aqui, além de um grande treinador, é uma grande pessoa. Obrigado. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente na arena no sábado, né? No jogo e tal. Conversamos rapidamente, mas acompanho o seu trabalho desde que chegou a Cuiabá. E desejo muito sucesso para você, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Que você é de coração. Agradeço mais uma vez o convite. Olhem para mim como uma pessoa que tem a sua função, que é técnico, mas está aqui única e exclusivamente para ajudar um clube daquele qual eu já me apaixonei, daquele qual como cada vez mais identifico, é uma causa para mim e vou defendê-la com unhas e dentes, um clube que eu comecei a ter uma grande paixão e tenho a certeza que vai ter um futuro enorme, e se for caso disso e que se conseguir trazer a minha família para aqui, passarei aqui muitos e bons anos. Que bom, né? Sucesso. Muito obrigado mais uma vez, Antônio. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabetel. Valeu. Até a próxima e põe na conta aí. Valeu, um abraço.